Olá, turma. Vamos desenvolver aqui algumas inequações de primeiro grau para auxiliar aí nos estudos. Vamos lá? Temos aqui, resolva as seguintes inequações. Na letra A, eu tenho uma inequação produto, como nós já vimos, né? A inequação está identificada aqui, ó. Se tem um símbolo de desigualdade, nós temos uma inequação, ok? E produto, que você está vendo aqui, uma multiplicação, certo? Temos aqui dois fatores. E como vamos fazer para desenvolvê-las? Olha só. Vamos fazer o seguinte, cada um desse fator nós vamos considerar que é uma função. Vamos aqui ter a função f de x, e esse segundo fator aqui vamos colocar como uma função g de x, certo? Pronto. Nós temos aqui duas funções de primeiro grau, cada uma delas, que está multiplicando. E esse produto eu quero seus valores da função menor que zero. Então, vamos analisar uma de cada vez. Olha só, f de x está representada por menos x mais 2. Então, temos aqui, ó, menos x mais 2, certo? Quando nós fizemos o estudo do sinal da função de primeiro grau, nós analisamos numa reta, olha aqui, vou colocar aqui a reta. Numa reta, representado aqui o eixo x, ou seja, o eixo das abscissas, e estudamos de acordo com o coeficiente angular. Lembra, o coeficiente angular é o número que está multiplicando a letra x. Já o número mais 2 aqui será o nosso coeficiente linear, ok? Bom, por ser a função de primeiro grau, nós temos uma reta. Se o coeficiente angular a ele é menos 1, então nós temos aí que o coeficiente angular a ele é menor que zero. Sendo menor que zero, nossa função é uma função decrescente. Nosso gráfico, nós vamos ter um gráfico aqui, ó, uma reta decrescente. Então, ó, em um momento ele vai interceptar o eixo x, aqui nesse ponto, ó, mas ele é uma reta decrescente. Bom, agora analisando os sinais, nós temos essa função, podemos ter ela positiva, a função negativa e a função nula, certo? A função ela está sendo positiva na parte de cima, superior aqui ao eixo x, ó. Então, temos esse intervalo aqui, ó, a função todinha é positiva. Então, posso colocar aqui, ó, que os valores de x aqui nesse pedaço, nesse intervalo, para os valores menor do que esse ponto, nós temos a função positiva. Já para os valores maiores de x aqui, desse ponto que nós temos já a função, ó, o seu gráfico está na parte de baixo, em relação ao eixo x está na parte de baixo. Então, nós temos aqui a função negativa. E esse ponto aqui é quando a minha função é nula. Então, é exatamente o ponto da raiz dessa função. Se você pegar aqui, menos x mais 2 igual a zero, ou seja, minha função sendo ela nula, nós vamos encontrar aí a raiz. Então, x será igual aqui, ó, x será igual a 2, ok? Passamos x, o 2 para o outro membro, ficou menos 2, mas mudando os sinais aqui, o x positivo, o 2 também ficou positivo. Então, esse ponto aqui, ó, é o x igual a 2, certo? Vamos fazer aqui essa mesma análise que fizemos para essa função, vamos fazer com g de x, ok? Vamos lá. G de x está representado aí com x mais 3. Pronto. Nosso coeficiente angular aqui, ó, é 1. Quem está multiplicando o x aqui é 1. O mais 3 é o coeficiente linear. O coeficiente angular, sendo 1, ele é maior que 0. Então, nós vamos ter no nosso gráfico a reta crescente, já que o coeficiente angular, ele é maior que 0. Então, vamos colocar aqui, deixa eu subir aqui mais um pouco e colocar a nossa reta. Pronto. Vamos ter aqui, se eu tenho uma função crescente, meu gráfico aqui, ó, vai estar subindo
Vou trocar a cor aqui para ficar, para destacar. Vamos ter aqui o gráfico. A reta vai estar subindo e em um momento ela vai estar interceptando o eixo, nosso eixo X, ok? Pronto. O eixo X. Agora vamos analisar como é que está aqui a minha função quando ela vai estar negativa, ó, a parte de baixo aqui da função, o gráfico está aqui embaixo nesse intervalo de x. Então, nesse intervalo de x, nós temos a função negativa. Após esse ponto, nós passamos a ter a nossa função positiva. Então, aqui nós temos a função positiva. E nesse ponto aqui é quando a nossa função é nula. Nós vamos resolver aqui, ó, colocando x mais 3 igual a 0, função nula, x será igual a quem? Menos 3. Então, esse ponto aqui, ó, é quando x é menos 3, ok? Nesse ponto, quando x é menos 3, nossa função é nula. Agora, vamos pegar aqui. Isso vai nos auxiliar agora, esses dois estudos que nós fizemos, para obtermos aqui o que nós estamos procurando, que é o resultado aí da nossa inequação. O que é que nós temos aqui agora que fazer? Vamos analisar, através aqui, colocando primeiro 3 retas aqui, com 3 retas, vamos conseguir fazer, que é um método prático para nos auxiliar aí. Pronto, nós temos aqui, e vamos representar aqui nessas 3 retas, são eixos. Aqui, ó, todos eles representando o eixo X. Certo? Bom, o primeiro eixo, nós vamos estar aqui com a função f de x. Representaremos a função aqui f de x nessa primeira linha, nessa reta. Se você analisar aqui comigo, olha, eu tenho nesse ponto de f de x o ponto 2, x igual a 2, e aqui o menos 3. Então, vamos tomar o cuidado de colocar o 2, ó, mais à direita, já que a outra raiz, ela é negativa. Então, aqui nesse, daqui a cor, pronto. Aqui nós vamos ter, nesse ponto aqui, ó, o valor de x2. Como nós havíamos analisado, à esquerda de x, dessa raiz, nós temos os valores da nossa função positiva. Então, todo aqui, esse lado vai ser os valores da minha função positiva. E já à direita, nós vamos ter negativo. A função aqui desse lado vai ser negativa. Vamos agora analisar o g de x. Nessa outra linha aqui, vamos ter g de x. Pronto. O ponto aqui da raiz, menos 3. Temos aqui menos 3. À esquerda, temos o valor negativo da função. E para a nossa direita, em relação à raiz, temos a nossa função positiva. Ok? Pronto. O que é que nós vamos fazer aqui nessa terceira reta? Nós vamos estar fazendo o nosso produto, ó. Vamos analisar os nossos sinais. Vamos ter, aqui, deixa eu colocar, vamos ter a nossa função f de x multiplicando a função g de x. Ó, é o resultado desse produto aqui que nos interessa, ok? Bom, vou pegar uma linha aqui auxiliando para termos uma base, onde vai estar aqui, ó, o ponto menos 3, vai estar identificado aqui. Vou botar aqui embaixo, menos 3. Deixa eu melhorar aqui, porque essa bolinha aqui, ó, aqui aberto, menos 3. E o 2, aqui assim, nós temos, vamos ter aqui, representando o ponto 2. Pronto. E o que nós vamos fazer? Agora nós vamos estudar os sinais. É uma maneira prática, ó,
para descobrirmos onde é que nós temos aí os valores negativos desse produto aqui. Bom, como nós sabemos, na multiplicação, quando temos sinal positivo e sinal negativo, o resultado será o quê? Negativo. Quando multiplicamos positivo com outro fator positivo, vamos ter aqui resultado positivo. Mas quando você tem um produto onde um fator é negativo e outro é positivo, nós vamos ter aqui o resultado negativo. Agora vamos analisar o que é que eu tenho nesse produto aqui, o que é que eu estou buscando desse produto. Ou seja, no produto dessas duas funções, eu quero o resultado dele o quê? Menor que zero. Menor que zero são os valores negativos. Detalhe que não aparece o símbolo de igualdade. Se fosse menor ou igual a zero, eu queria também minha função nula, né? Quando entrariam as duas raízes. Mas como não tem o símbolo de igualdade, então a bolinha aqui, ó, não vai estar pintada, ela vai estar vazada. Como eu quero a função menor que zero, negativa, eu vou ter aqui, ó, os valores negativos estão desse lado da minha função, ó, e também desse lado de cá, ó, do 2, de 2 em diante até mais infinito, e de menos 3 vindo aqui até menos infinito. Então, nossa solução está aqui, ó. Nossa resposta, solução, seria os valores de x que pertencem ao conjunto dos números reais, tá ok. O x será menor que menos 3, ou, esse ou aqui é como uma união, viu? X será maior do que o número 2. Pronto. Unindo esses dois resultados aqui, é a nossa solução da inequação produto que nós temos aqui na letra A. Bom, vamos continuar aqui. Agora nós temos na letra B uma inequação quociente. Agora nós não temos mais um produto, você está vendo aqui uma divisão. Mas o processo para desenvolver é muito semelhante. Nós vamos pegar o numerador aqui, ó, desse quociente, dessa fração, e podemos chamá-lo de f de x. Ok? Será aqui o nosso f de x. Já o nosso denominador, vamos chamá-lo de g de x. E vamos analisar agora. Do mesmo jeito que analisamos na produto, nós vamos fazer com o quociente também. F de x dividido aqui por g de x. E eu quero desse quociente aqui, eu quero os valores maiores ou igual, maior ou igual a zero, ok? Então, vamos analisar por partes. Pegando primeiro f de x. Nós queremos aqui, ó, para f de x, esse numerador, menos x mais 2, certo? Então, essa daqui é uma função de primeiro grau. Nós vamos estar fazendo estudo dos sinais nessa função, ok? Pegamos aqui o eixo de x. Lembra-se que essa função, nós temos o coeficiente angular menor do que zero, ele é menos 1. Se o coeficiente angular ele é menor que zero, nós temos a nossa reta dessa função decrescente. Nós podemos fazer essa análise assim, ó. Essa reta vai interceptar o eixo x em um ponto aqui. Em um momento, ela vai interceptar o eixo x. Então, vamos analisar o seguinte, uma forma prática para adiantar nossos cálculos, é que toda vez que você estiver analisando, você primeiro encontra a função nula, ou seja, o valor de x quando você tem a função igual a zero. Aí você vai ter menos x igual a menos 2, x será igual a 2, ok? Então, nesse ponto aqui, ó, o x é 2. Olha que fácil. Se você colocar à esquerda o sinal contrário de A, você vai ter aqui os valores positivos, certo? E se você depois à direita do valor de 2 aqui, ó,
colocar o mesmo sinal de A, que no caso é negativo, você tem assim o seu estudo dos sinais. Olha só que fácil. Vamos ver? Se você tem coeficiente angular menor que zero, essa função ela é o quê? Decrescente. E ela vai passar por aqui, ó. Ó, observe se deu certo aqui, ó. Confere? Você tem na parte superior os valores positivos da função e nessa parte aqui de baixo nós temos os valores negativos. Então, você já poderia ir direto encontrando assim o resultado já com os estudos dos sinais, ok? Vamos aqui, ó. Eu posso fazer o mesmo agora em G de x, nossa função G de x, temos x mais 3, e aí agora fica fácil, porque nós já sabemos analisar aqui, ó, para x. A raiz aqui, vamos encontrá-la, x mais 3 igual a zero, ou seja, você colocou o valor de g de x, ou seja, o seu y nulo, x será igual a menos 3. Pronto, vai interceptar esse gráfico aqui, ó, no menos 3. Vou mudar a cor aqui para visualizar melhor. Pronto, aqui vai ser a raiz menos 3. Olha o estudo dos sinais. Aquela dica que eu falei, ó. Se você já colocou a raiz, à esquerda da raiz você coloca o contrário do sinal do coeficiente angular. Qual é o coeficiente angular? Não é positivo? Então aqui você vai colocar negativo. Contrário de A, já a sua direita você vai ter o mesmo de A. Pronto. Você pode analisar, ó, a função é crescente, ó. Vai passar uma reta por aqui assim, né? Ó, passando por esse ponto, veja que aqui você tem realmente a função positiva e à esquerda aqui temos a função negativa. Agora precisamos fazer o estudo, né? Estudar aqui os sinais. Temos as 3 retas necessárias para fazer o estudo desses sinais, do mesmo jeito que você fez com a inequação produto. Vamos ter f de x, representando aqui, ó, na primeira reta, f de x, a raiz. Observe que nesse aqui nós temos menos 3 e a raiz daqui vai ser 2. Então, vamos colocar o 2 aqui, ó, 2. Para a nossa esquerda temos positivo, a função é positiva, já analisamos aqui, não é? Nessa primeira etapa. Já à direita temos a função negativa. Agora, analisando o g de x, nós temos aqui a função g de x. Vamos pegar a raiz aqui, menos 3. Menos 3. À esquerda, a sua função está negativa. Já à direita, positiva. Pronto. Agora, nessa parte de baixo, vamos à nossa conclusão, né? Que é fazer f de x dividido aqui por g de x. Ok? Bom, agora nós vamos ter uma linha aqui auxiliar para saber mais ou menos onde que está aqui, ó. Ó, temos aqui menos 3. Onde está aqui a raiz e a 2, ó. Tá mais ou menos aqui assim. Opa. Aqui nós temos 2 positivo, ok? Bom, primeiro passo é analisar o seguinte. Você quer que nesse quociente, você quer apenas os valores positivos, que é maior que zero ou igual a zero. Só tem um detalhe. Denominador nós não podemos ter a função nula, não é? Não podemos. Então, o que nós vamos fazer? Para a reta g de x, o 3, ó, o 3 tem que ficar com a bola aberta, certo? Já o numerador não tem problema nenhum da função ser nula. Então, já para o 2, nós podemos ter aqui, ó,
nulo. Então, essa parte aqui ficaria pintada, ok? Vamos fazer o estudo aqui dos sinais. Sinais diferentes aqui fica negativo. Aqui, positivo, positivo vai ficar positivo. Esse aqui são contrários, ó, vai ficar também negativo, certo? Como você quer a função maior que zero ou igual a zero, no caso, sendo igual a zero, apenas o 2. Por que não menos 3? Porque o menos 3, ó, é quando você tem aqui no denominador essa função aqui, x mais 3. Se eu colocar menos 3 aqui, não vai anular, e eu não posso anular o meu denominador. Então, nós vamos ficar aqui com a parte apenas positiva, que é essa aqui, ó, esse intervalo, incluindo o número 2. O menos 3 eu não posso incluir. Então, vamos colocar aqui a solução. Solução é x pertence a R, tal que x é menor ou igual a 2 e, ao mesmo tempo, maior do que menos 3. Agora aqui esse 3 ficar visível, né? Ok? Pronto, tá aí a nossa solução. Turma, vamos resolver agora essa questão aqui, esse probleminha aqui que está na página 60, é a questão número 38. Temos assim, ó, uma loja compra certa mercadoria por R$30. A quantidade que é vendida depende do preço, ó, do preço. De forma que, se ele for X reais, serão vendidas 120 menos X unidades a cada semana, ok? Qual o intervalo em que pode variar o preço de venda desse produto sem que haja prejuízo? Bom, vamos analisar aqui, ó. Essa loja, ela compra a mercadoria por R$30, então é o custo que sai para ela da mercadoria, ok? A quantidade que é vendida vai depender do preço, claro. De forma que, se ela for X reais, se ela vender por X reais, serão vendidas 120 menos X. E o que ele está querendo aqui é saber qual é o intervalo que pode variar o preço de venda desse produto sem que haja prejuízo. Então, ele quer o lucro, ok? Está querendo saber aqui qual seria o lucro. Para acharmos o lucro, o que precisamos fazer? Primeiro, vamos ver aqui qual é o lucro individual. A mercadoria não sai a R$30, vai ser vendida a X. Então, qual é o lucro individual? X, que é o valor da mercadoria que ela vai vender, tirando o custo, claro, que saiu para a loja, né? Cada peça. Então, aqui já seria o lucro individual. Então, para saber qual é o lucro das vendas, vai pegar o que foi vendido durante a semana e multiplicar, ó, com o lucro individual. Então, temos aqui o lucro individual, que é x menos 30. E iremos multiplicar pelo que foi vendido durante a semana, representado por 120 menos x, ok? E o que ele está pedindo aqui, se não pode ter prejuízo, não pode ter valor negativo. Então, os valores desse meu produto aqui, ó, tem que ser valores maiores ou igual a zero. Surgindo assim uma inequação produto. Para acharmos o nosso resultado, só precisamos desenvolver aqui o estudo que nós já sabemos fazer, né? Considerando aqui uma função f de x, olha, aqui nós vamos considerar a função g de x e vamos analisar os sinais de cada um deles e depois o produto, ok? F de x, temos assim, f de x igual a x menos 30. Função crescente, não é mesmo? De primeiro grau. Então, vamos achar a raiz f de x menos 30 igual a zero, x igual a 30. Faremos o mesmo para g de x, ó. Vamos ter aqui, vou colocar aqui, mudar a cor para ficar melhor de visualizar.
g de x igual a 120 menos x. Então, vamos achar a raiz aqui primeiro. 120 menos x igual a 0. Menos x será igual, transfere para o outro lado, vai ficar menos 120. E agora muda os sinais. Para x aqui ficar positivo, temos x igual a 120. Pronto, multiplicou os dois lados por menos 1, encontramos aí os valores. Analisaremos agora no gráfico, faremos aqui a primeira reta. Opa, deixa eu melhorar aqui. Então, temos aqui as 3 retas representando os eixos x. Ok? A primeira aqui nós vamos representar a função f de x. Vamos aqui o resultado da função f de x, representando aqui na primeira. Temos, quais foram as raízes? 30 e 120, então vamos colocar a esquerda, né? Mais a esquerda, o valor de 30, certo? 30. Está aqui. E analisando, o coeficiente angular aqui não é positivo, a esquerda de 30, contrário de a direita, mesmo de A. Lembra dessa dica? Quando você pega e encontra a raiz, sinal da função à esquerda de A, é só você colocar aqui, à esquerda da raiz, perdão. À esquerda da raiz, é só você colocar sinais contrários de A, da sua função, do coeficiente angular A, e à direita, mesmo de A. Vamos agora à função g. G de x, opa, mais em cima. G de x. Temos aqui a raiz 120. Colocaremos aqui, deixa eu mudar a cor para melhorar, pronto. Colocaremos aqui para g de x. 120 vai estar mais ou menos aqui assim, pronto. Afasta um pouquinho, coloca 120. Para o estudo da função, sinal da função, nós lembrando que é um coeficiente angular aqui, ó. O coeficiente angular aqui é menos 1, ele é negativo. Então, a esquerda do 120, vamos botar o contrário, que vai ser positivo. Ó, positivo. E já do lado direito, vamos colocar o mesmo, que é negativo. Agora, vamos analisar aqui embaixo, fazendo f de x vezes g de x. Vamos estudar os sinais aqui no resultado final. Aqui temos o 30. Vou colocar a bolinha fechada no 30 e no 120. Por que eu vou colocar a bolinha fechada? No 30, pintadinha aqui no 30 e no 120. Vamos ver aqui, para recordar. Observe que o meu produto pode ser maior, ou seja, positivo, ou igual a 0. Então, ele pode ser nulo também. Se as raízes é o 30, quando a função é nula, e 120 quando a função é nula. Então, os dois podem entrar no meu resultado. Agora, vamos estudar aqui os sinais. Ó, o produto menos e mais aqui, vamos obter menos. Mais, com o mais aqui multiplicando, vamos ter o resultado positivo. Mais e o menos aqui, vamos ter negativo. Mas o que ele está me pedindo não é a função positiva, não é o resultado aqui desse produto positivo, então você vai pegar esse intervalo aqui, onde está positivo, que é esse aqui do meio. Ok? Então, nossa solução já está aqui, ó. Solução igual. X pertence a R, tal que x, ele é menor ou igual a 120 e maior ou igual a 30. Qual o intervalo em que pode variar o preço de venda desse produto sem que haja prejuízo? Então, o intervalo vai ser de 30 a 120, ok? Espero ter ajudado. Bons estudos.